chegou a hora. Qual peça será que o enunciado está nos cobrando? Que teses utilizar? E olha só, vai ficar longa essa série, porque eu tenho muitas coisas a compartilhar com vocês, muitas informações, e ao mesmo tempo eu não quero fazer encontro gigante. Eu quero que sejam pequenos encontros para não ficar maçante para você assistir e que sejam recheados de conteúdo muito relevante para sua preparação, tá? Para você conquistar aí a tão sonhada aprovação no exame da ordem. Olha só, hoje nós vamos identificar a peça, tá? Como que a gente vai identificar a peça? Antes de tudo, como a gente já está entrando, aí começando a dar esses passos, já vai surgir algumas dúvidas, como por exemplo, qual vademecum utilizar? Qual você recomenda? Enfim. Pessoal, eu utilizei no meu exame este vademecum aqui, da Josiane Minardi e do Eduardo Sabag, tá? Esse vademecum aqui eu considero o mais completo. Ele é tão pesado que fica difícil eu ficar carregando ele com uma mão só por muito tempo, tá? Ele é bem completo. Além do fato dele ser muito completo, ou seja, ter bastante legislação extravagante, adicional, né? Ele tem um índice alfabético remissivo no final, bem interessante, para servir de momentos que você está no desespero, porque ele tem aqui, ó, o tema, né? O objeto do que você está precisando saber e os artigos correlatos. E isso não é vedado pela banca FGV. Então, é uma excelente alternativa para você, por exemplo, quando você se depara com alguma questão. Meu Deus, não sei nem por onde começar. Você vai nesse índice aqui, procura o nome da palavra e você vai tentando achar, né? No presencial tem alguns alunos, inclusive, nossa, eu não sabia nem por onde começar. Aí eu fui no índice remissivo, achei lá um artigo que tinha a ver e quando eu fui ler ele, eu acabei encontrando outro que era o gabarito da questão, tá? Então, ele pode ser um vetor muito importante, uma bússola quando você está perdido, tá? Especialmente quando você está perdido lá na hora da prova, né? Porque durante a sua preparação, se você está perdido, você se encontra, né? Você aprende o caminho certo para não ficar em apuros mais, né? Então, essa é a minha indicação. Bia, esse vademecum, para o meu orçamento, tá pesado. Eu tenho outro em casa, eu não posso usar? Isso prejudica a minha aprovação? Não prejudica. Não prejudica. Por exemplo, esse aqui eu tenho pessoal meu, tá? Não é de tributária, de tudo. E pergunta, esse vademecum te permite ser aprovado na OAB? Claro que permite, porque não é um vademecum que está condicionado à sua aprovação. É a sua preparação, o seu treino, sua dedicação, o seu estudo. O que difere disso para disso é que eu tenho um vademecum só de tributário, com tudo relacionado a tributário, né? Enquanto esse aqui, muitas das vezes, o que pode acontecer? Uma legislação especial, né? Além do CTN, além da Constituição, além da Lei de Execuções Fiscais, certo? Além dos decretos lá de ITR, enfim, além dessas legislações básicas que geralmente tem nesses vademecums tradicionais, existem outras que podem não estar aqui, tá? E aí, o que você tem que fazer? Bastante treino com o vademecum que você já tenha e verificar se não tem rasuras que, porventura, não sejam permitidas, né? Então, eu tenho um vademecum limpo em casa, mas não é só de tributária, é um desses tradicionais. Comece a fazer os treinos e verifica se não vai faltar. Olha, geralmente esses vademecums, ele tem, né? Aqui no início, ele tem um índice com todas as leis que tem aqui, confere se tá tudo certinho, se não tá faltando nada. Porque se você tiver que comprar aquelas legislações à parte, né? Ou fazer ou imprimir do site do Planalto para levar na prova, pode ser que não seja, a logística não seja interessante, sabe? Então tenham esse cuidado de analisar. Até porque é um investimento, né, gente? O estudo é um investimento. Então, por exemplo, ao invés de você comprar uma doutrina, por que não o vademecum, né? Parcela aí, enfim, é um investimento interessante. Mas um vademecum não condiciona a sua aprovação. Se você tem alguma dúvida com relação ao vademecum, se o seu
poderia ou não servir, deixem aqui nos comentários, tá? Ou manda um e-mail para mim, ou entre em contato comigo por algum lugar que tá aí na descrição, vários jeitos de você falar comigo, tá? E aí a gente vê o que a gente consegue fazer, né? Adaptar, vamos pensar juntos. Se isso realmente é algo que você deve se preocupar, é algo que não dá realmente para você usar ou que dá sim para você usar, tá? E tem outros vademecums de tributário no mercado também, tá? O que diferencia de uma editora para outra, de um autor para outro, são as reemissões, tá? Que são aqueles artigos correlatos, aquelas informações embaixo dos artigos. Muitas editoras já trazem as remissões mais completas. Aqui, por exemplo, no Vademecum da professora Josiane, existem bastante remissões nos artigos, nos incisos, mas ainda assim eu tive que fazer algumas, tá? Então, o que diferencia às vezes a editora é isso. O número de remissões que você vai ter que fazer porque está faltando na editora ou não, que tem completo, enfim. Até mesmo, ó, aqui as remissões, tá vendo? Então, isso que acaba diferenciando um pouco, tá? Mas isso também é muito particular, porque às vezes eu preciso fazer uma remissão particular minha, porque na cabeça da professora, quando foi redigir este material, elaborar este material, ela pode ter construído uma linha de raciocínio assim, eu vou colocar o artigo aqui, aí a pessoa vai para esse artigo que eu estou mencionando aqui. Quando ela for lá para aquele artigo, ela vai achar outro, que daí lá, entendeu esse caminho? Talvez aconteça isso em algumas partes deste vademecum. Mas por quê? Porque cada pessoa, cada aluno vai ter uma forma, às vezes, diferente de chegar na resposta, né? Naquilo que procura. Então, isso é muito particular. O estudo é muito particular. Razão pela qual, quando você tem um acompanhamento personalizado, isso facilita muito. Porque daí a gente consegue ver com você como que você constrói teu raciocínio, como que você chega. Bia, eu acho que para chegar até onde você chegou esse raciocínio, eu tenho que passar pelo artigo X, Y, Z e não pelo ABC. E aí a gente começa a fazer remissões personalizadas, específicas para o que você precisa. Isso é muito interessante, tá? Então, é isso. Agora eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente dar uma olhada. Então, olha só, pessoal. Eu tenho disponível lá no meu Instagram, para download no link que eu tenho lá no Instagram, eu tenho essa tabelinha aqui, que é uma tabela de identificação de peças. Ela não é para ser utilizada, ela é apenas um auxílio. Não é para você olhar ali, tem a palavra tal, então é a peça tal. Não. São algumas palavras que costumam aparecer no enunciado das questões, das peças prático-profissionais que te levam a induzir que a peça seria aquela, tá? Então, por exemplo, ação anulatória, palavrinhas, chaves que aparecem, lançamento, crédito já constituído, auto de infração. Deixa eu aumentar aqui para caso vocês não estejam visualizando. Pronto, acho que assim ficou melhor, né? Crédito já constituído, auto de infração, notificação, autuado, evitar execução. Aí é que eu coloco uma observação, né? Aqui eu quero anular alguma coisa, portanto já houve o lançamento, já na ação acima que a declaratória não. Então é um material bem interessante, tá? Longe disso servir como a derradeira resposta da tua peça, mas para você se basear um tanto na hora de resolver. Então, isso aqui tem disponível lá no link no meu Instagram. Se você não tiver Instagram, você me manda um e-mail que eu te respondo com este anexo. 7 principais de tributário e as outras. Recursos, né? Controle abstrato, tá? Então, beleza. E aqui a gente tem o rascunho, né? Do nosso último episódio. Foi mais ou menos isso que a gente fez. E olha só, coisas interessantes agora para a gente prestar atenção das informações que a gente transcreveu, né, no último episódio. O cliente já tem todas as provas disponíveis. A prova documental o cliente já me entregou.
Então, tudo já pode ser provado de imediato, não precisa de dilação probatória. Todas as vezes que o enunciado te escancarar, e aí quando ele te joga na tua cara, assim, que não precisa de dilação probatória, ele vai fazer isso mais de uma vez, para te sinalizar bastante. E quantas vezes o enunciado está falando isso pra gente? Ele falou 2 vezes, só que eu anotei aqui. Então, ele fala que o cliente já tem todas as provas disponíveis, que a prova documental, a necessidade apenas da prova documental que me foi entregue. Então, ele já está falando assim, olha, isso aí não precisa de dilação probatória. E quando ele fala isso, existem 2 chances grandes dessa peça ser ou um mandado de segurança ou uma execução de pré-executividade. Como a execução de pré-executividade só cabe numa execução fiscal, o que sobra? Mandado de segurança. Tá? Então, por isso que é muito importante, antes mesmo da gente estudar a peça e começar os treinos, a gente ter um primeiro panorama do cabimento dessas petições, tá? No cabimento dessas ações que podem ser cobradas, que estão no seu edital. Porque é através deste conhecimento inicial, cabimento, momento de cada peça, possibilidade, né? Qual o momento que um mandado de segurança ele pode ser interposto, né? Execução de pré-executividade, qual momento, né? Em que processo, enfim. Isso permite que você faça isso que eu fiz agora. Ficar entre duas. Por quê? Por causa da ausência de dilação probatória que o enunciado te escancarou, tá? E aí, olha só, eu fiz agora uma eliminação e julguei aqui de primeiro plano que seria um mandado de segurança. Eu preciso de outros elementos, porque eu tô na prova, eu tô nervosa. Eu penso assim comigo, não pode ser tão fácil assim. Você acha? Eu consegui falar assim de imediato a peça cabível? Não. Se eu tô achando fácil é porque eu tô errado, né? Quantas pessoas não pensam assim? Tenham mais autoconfiança. Mas vamos lá. Prazos. Período inferior a 120 dias. Menos de 2 meses desde a retenção até a cliente me chamar. O enunciado mais de uma vez, aqui a gente colocou 2 vezes. O enunciado mais de uma vez está martelando muito no prazo. Então, especialmente quando tem isso aqui, 120 dias, não sempre, mas é um indício. Quando tem essa questão de prazo inferior a 120 dias, ele está te sinalizando para um mandado de segurança. E aí, por que está sinalizando e não está falando que é? Porque você tem que analisar as informações que o enunciado deu com as outras. Então, por exemplo, tenho ausência de dilação probatória. Corro fazer uma execução de pré-executividade? Não, vamos ver as outras informações. Opa, tá falando do período inferior a 120 dias. Mandado de segurança não tem dilação probatória. E eu tenho esse prazo do mandado de segurança de 120 dias, né? Isso a gente vai conversar um pouquinho depois quando a gente for desenvolver a peça. Mas vejam, são coisas que nos sinalizam mais de uma vez. Mais de uma vez falou que não precisa de dilação probatória, porque tá te falando assim, olha, não precisa, já tem toda a documentação aqui. 2 vezes o enunciado fala isso. 2 vezes bate o martelo que tem período inferior a 120 dias. Uma vez ele fala expressamente período inferior a 120 dias, em outro momento ele também fala que é um período inferior a 120 dias, mas ele usa outro jeitinho de falar. Ele fala, menos de 2 meses, desde a retenção até a cliente me chamar, tá? Então veja que tudo indica que é um mandado de segurança. Outros indícios, está sofrendo retenção de mercadoria para pagamento do imposto. Tributo, artigo 3º do CTN. Tributo não é sanção de ato ilícito. Então, a gente tem um ato ilegal da autoridade, né? Da autoridade fiscal que está retendo essas mercadorias para o contribuinte pagar o imposto. Tributo não é sanção de ato ilícito. Então, como a gente já tem todas essas informações, né? A serem trabalhadas e sinalizadas devidamente no enunciado, a gente pode concluir que isso é um mandado de segurança.
E é exatamente esta a peça que iremos começar a elaborar no encontro que vem.